parte da série intitulada A Mulher que Virou Árvore por Amor. Esse trabalho ele foi desenvolvido em placas de Duratex, né? Placas de madeira, a madeira tratada, e eu coloquei um caixilho, uma moldura interna para dar altura, e depois que essa tela, vamos chamar assim, esse painel foi montado, eu espatulei toda a tela com massa plástica acrílica. E essa ideia era para dar justamente esse resultado, essa textura, né, de espatulado ao fundo. Então toda a pintura, se você se aproximar, você vai observar que ela tem uma característica própria, e toda a série tem essa característica que no final resultou num aspecto, numa apresentação visual com um mesmo padrão de estilo, de técnica, né, que é primeiro espatular o fundo e depois vir com a composição. A série demonstra as várias etapas da transformação. Na realidade é um romance, isso é relatado, não é fato desconhecido, pelo contrário, em várias culturas, em vários segmentos culturais nós encontramos esse tipo de relato, que é a história de Romeu e Julieta, tão bem difundido pelo Shakespeare, em seu romance, que teve uma aceitação mundial. Por quê? Porque esse tipo de conto, esse tipo de relato, ele traz um relato de inconsciente coletivo, ou seja, um relato que acontece inconscientemente em várias partes do mundo, em várias culturas, em várias épocas, com atores semelhantes. E nesse caso não é diferente. Se você observar detalhadamente, eu usei na composição do trabalho a tinta acrílica sobre a placa de madeira, ou seja, sobre o painel de madeira. Eu usei a tinta acrílica e usei a técnica de aguadas. Esse detalhe do trabalho, do esfumaçado, da técnica de diluição do pigmento, né, a qual eu chamo de aguada, dá esse destaque ao relevo. Agora vamos aproximar a sua vista, a sua visão da textura do trabalho, para que você perceba esse espatulado, essa textura específica da série, né, com a tentativa de tornar o trabalho com uma linha, né, uniforme, com uma identidade própria. Então todo o trabalho ele é composto pelo espatulado de fundo, pelas aguadas de acrílica, e complementando, finalizando, nós vemos aqui o nanquim surgindo com o pincel zero e com bico de pena, né, para que você tenha mais detalhes, como é o caso dessa pena ao lado do rosto, do pescoço da mulher que virou árvore por amor. Essa série de trabalhos foi exposta em vários museus, em várias galerias de arte pelo Brasil.
Na época em que elas foram produzidas, eu residia em Campinas, em São Paulo, e lá elas foram expostas no Museu de Arte Contemporânea de Campinas e na Galeria Diário do Povo, também em Campinas. Além disso, elas participaram do Salão Paulista de Artes Plásticas e esse trabalho foi, em grande parte, foi comercializado e adquirido por colecionadores particulares, e esse é o único dos trabalhos que eu guardei para mim. Então é a única peça que está comigo, é essa. Todas as outras foram comercializadas e adquiridas por colecionadores. Então agora eu convido você para que você conheça mais um pouco nos outros trabalhos o que foi esse esforço pictórico de produção, né, dessa série A Mulher que Virou Árvore